Olá, eu sou Rose Maiorana, artista plástica, e hoje nós vamos começar com o nosso primeiro programa Lib Arte. E convidei meu professor e um grande artista plástico de Belém, muito conceituado, Marinaldo Santos. Tudo bom, professor? Tudo bom, tudo bom. Professor, queria lhe fazer umas perguntas. Então, pode fazer. Como é que você conte a sua história? Como você começou na arte? Olha, é uma coisa que eu sempre digo e repito para as pessoas assim, e eu sempre falo, é que na verdade você já nasce artista, né? Então, de repente você vai buscando alguns caminhos, os caminhos vão aparecendo, né? Então você praticamente vai encontrando realmente o seu espaço, né? Então, assim, eu comecei, quer dizer, nasci em Coraci, né? Então comecei em 1984, quando foi a primeira vez que eu mostrei meu trabalho, né? Então eu já tinha produzido algumas coisas, mas nunca tinha mostrado. Então eu fiz a minha primeira, assim, mostrei meu trabalho em 84, que foi na abertura da Galeria Valdemar Henrique, né? Então foi uma coletiva com alguns artistas aqui de Belém, né? Então a partir desse momento de 1984, que aí comecei a mostrar meu trabalho, né? Foi em coletivas, e quando surgiu, foi a primeira vez que eu participei no Arte Pará, né? Então, de 84 para frente, participei de outros salões fora de Belém, né? Até mesmo para testar meu trabalho, se realmente meu trabalho tinha força, que todo mundo falava, né? Gostava do meu trabalho. Então, eu queria realmente ter essa prova do meu trabalho em relação do que ele era, né? Então, porque normalmente os salões sempre vêm os críticos, né? Então, você mostra o trabalho. E assim, uma coisa que eu digo, então Belém para mim foi um começo muito legal, né? Assim, em questão do meu trabalho, e o Arte Pará foi um também que acentuou muito na minha vida, né? Por ter esse salão aqui em Belém, então um salão que realmente reunia vários críticos, não só algumas pessoas daqui, mas de fora de Belém, né? E a minha trajetória do meu trabalho assim foi muito, como eu sempre digo, sempre foi com muita luta, né? Porque antes de tudo isso, né? Então tem uma trajetória da minha vida que eu tive que parar de estudar, tive que trabalhar numa fábrica de castanha, essas coisas todas que eu passei, depois com 15 anos saí de casa, né? E assim, eu acredito que a partir desse momento que eu saí de casa, realmente que eu comecei a encontrar meu caminho como artista, né? Então eu tive uma trajetória assim, quando criança, eu vivia muito tempo dentro do Guildes, né? Então do Guildes, assim, uma coisa que sempre me encantou muito, aquela parte de arqueologia, antropologia deles lá. E eu tinha muita vontade de ser arqueólogo, mas eu descobri que depois, na verdade, meu trabalho ele tem um pouco dessa arqueologia, né? Que são essas pesquisas que eu faço, essas questões da questão amazônica, é uma coisa que eu gosto muito, né? Então, não só isso. Então, eu digo que Belém também ela tem uma trajetória assim, de inspiração muito grande, né? E de onde vem assim tuas inspirações? Olha, eu sempre falo assim, as minhas inspirações, elas têm, sei lá, tem vários caminhos. Um delas é a questão, o que eu faço é percorrer muito a cidade, né? Sair muito pela cidade, eu caminho muito durante 2, 3 horas por dia, né? E o que eu faço? Além de caminhar, eu fiz um trabalho que é assim, além de caminhar pela uma questão física, é um caminhar também em busca de algumas coisas que eu posso trazer para dentro do meu trabalho, né? É a questão desse material que está aí aleatoriamente, que muitas vezes que ninguém quer, é uma coisa que eu busco muito isso e trago para o meu trabalho, né? Então, a trajetória do meu trabalho foi uma trajetória assim que... e também foi uma época muito complicada, né? Por exemplo, nos anos 80, você não tem todo esse aparato hoje que você tem. Então era muito difícil as pessoas verem o teu trabalho, né? Se não fosse numa exposição, não tinha como você ver. Hoje em dia não, né? Então é muito fácil. E onde né? você já expôs? Assim, olha, eu já fiz exposição, a última que eu fiz foi em São Paulo, né? Foi em 2015, uma exposição super legal. Foi. Eu tive uma crítica muito legal, assim, positiva do estado de São Paulo, né? Que eles, fui capa do estado de São Paulo, então eles falaram muito bem do meu trabalho. E assim, eu já participei de exposição em Miami, na Alemanha, em Portugal também, né? Na França também tive uma participação de uma exposição lá. E uma feira que teve em Nova York, que eu fui convidado, né, através de uma galeria de São Paulo, que eu fui para essa feira lá. E assim, e outros estados, Minas, Goiânia, né? Então São Paulo, assim, eu já falei, mas em outros lugares também, do Brasil também, eu já expus Rio de Janeiro, né?
que eu tive a honra de trabalhar com a minha primeira galerista lá, foi a filha do Oscar Niemeyer, né, que eu trabalhei com eles lá um tempo, né. Então, assim, alguns lugares do Brasil eu já percorri, e assim, e fora do Brasil, mas eu tenho muita vontade de fazer em outros países, por exemplo, um país que eu gostaria de fazer uma exposição na Holanda, né, um país que eu gosto muito, né, um país que tem uma... Eu acho que essa coisa da vivência histórica da arte lá também tem uma coisa muito grande, então eu tenho muita vontade. Então, os seus projetos atuais são esses? É. Divide com a gente. Não, porque, assim, um dos projetos que eu queria, assim, na verdade, é uma coisa que eu estou, assim, me trabalhando, né, porque, eu vou dizer, para mim é muito difícil deixar essa cidade, né, assim, pô, gosta muito, meu Deus do céu, aqui, porque aqui praticamente está o cenário do meu trabalho é aqui. Mas, assim, eu tinha vontade de fazer uma experiência, passar um tempo em São Paulo, né, São Paulo, Rio, para ver como é que eu ia me adaptar, morar lá um tempo e como é que eu ia criar esse novo caminho dentro do meu trabalho, né? Porque é uma cidade, que eu digo assim, uma cidade muito rápida, uma cidade que se gira da forma que gira aqui, não. Eu acho Belém uma cidade assim, muito, ainda muito calma, né? Então isso aqui para mim é, de uma certa forma, muito bom. Isso me dá uma inspiração muito grande. Uma que você tem uma série de elementos aqui que eu acho super bonito, que você tem uma paisagem, você tem uma luz, né, muito grande durante a tarde, você tem uma vegetação, você tem uma água, né, apesar de ser barrenta, mas é uma água onde você expira, porque você fica inspirado porque você não vê o fundo, né, então essa água, de uma certa forma, isso para mim eu acho muito legal. Saber que você tem uma água escura e você pode imaginar milhões de coisas que pode estar lá nesse fundo, né. Então isso é um dos pontos, e tem outros assim, né, eu acho que também... Uma questão também é essa arquitetura da cidade velha, né? Essa arquitetura que, bem de influência portuguesa, que eu acho muito bonita aqui também, né? Que tem. Então tem uma série de pontos em Belém que para mim que eu adoro essa cidade. Então eu penso muito, ao mesmo tempo, sabe, assim, de me adiar muito, porque... E assim, e cada vez que por exemplo, você tem uma das coisas que eu acho, por exemplo, o Ver-o-Peso é uma coisa que eu acho que para mim é um dos cenários mais bonitos que aqui de Belém, para mim é aquilo lá, porque cada vez que eu vou lá eu vejo coisa diferenciada, eu vejo um ruído, um elemento diferente, então para mim aquilo lá para mim para mim, por exemplo, dentro de Belém, é um lugar importantíssimo, né? Então é um lugar que me inspira muito, né? Não só, mas outros lugares também aqui em Belém, né? E hoje em dia, onde é que pode chamar as pessoas para verem teus trabalhos? Porque assim, porque eu trabalhava em casa, né? Então eu tinha uma área de casa que eu trabalhava, então a casa foi ficando pequena, né? Então, porque assim, chega uma hora você começa a querer planejar, fazer outras coisas maiores e você não tem espaço, né? Então hoje eu estou no ateliê na Rui Barbosa, né? Que tem algumas obras minhas lá, né? Tem um espaço praticamente que... Eu sempre digo, você trabalhar em casa, você tem que deixar sempre tudo arrumado, né? Porque você divide a casa com outras pessoas da família. E lá no ateliê não. Então é um lugar onde tem algumas obras minhas, né? Eu estou experimentando outras coisas lá. E tá lá, a hora que as pessoas forem lá, podem ver o que tem lá, né? Então tem um agendamento agora para alguns alunos da UNAM, de arquitetura, que vão lá, né, fazer visita. Então eu acho bem legal assim, ter um ateliê e poder realmente trocar com outras pessoas, né? Trocar com uma escola, você ver o processo do artista, isso eu acho muito legal. Marinaldo, você tem várias obras aqui na nossa empresa, graças a Deus, Isso, que além de ser meu professor, você é nosso amigo e, além de tudo, é um grande artista plástico. Eu tenho um quadro seu atrás de você. Me fala desse quadro. Olha, esse quadro, ele tem uma coisa muito legal, esse trabalho. Como eu, na verdade, assim, nunca fui muito... Assim, eu vejo todos meus amigos, Marinaldo, falando sobre revista em quadrinho, de Super-Homem, uma coisa e tal. E eu nunca... Não é que eu não sou fã, mas eu nunca tive muito interesse dessas figuras, de ler e colecionar, como todo mundo fazia. E é engraçado. E esse Super-Homenzinho, esse Super-Homem é uma coisa assim que eu sempre penso. Toda criança gosta de ser um grande super-homem, né? E talvez essa ideia desse super-homem, por mais que eu não fosse muito fã de ver revista em quadrinho, mas é uma coisa que eu sempre pensei, essa superação que a gente, quando criança, tu quer ser um Batman, tu quer ser um herói, essa ideia do herói, né? Então, mais ou menos, essa figura que está aqui é esse menino, talvez é o Marinaldo, o menino querendo ser herói, de não sei de que, mas de alguma forma.
E essa raquete aí, que eu chamo que são raquete mata-bicho, então assim, a primeira vez que eu vi isso no comércio, eu estava longe e vi que começou assim, pá, 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 esse ruídozinho eu não sabia o que era, não sabia na verdade o que era. Quando eu cheguei mais perto, era um cara fazendo isso, então isso eu chamo raquete eletrônica, que mata esses bichinhos, que eu acho muito legal isso, né? Então, isso eu também trouxe para dentro do meu trabalho, né? Essa questão dessa coisa, como é que se diz, desse elemento de consumo, né? E essa outra questão que é um peixe, na verdade, não dentro do vidro que não seja aquário, porque assim, é uma coisa que eu sempre tive muito medo de ter aquário. Também. Até mesmo porque essa questão do animal preso, pode ser o minúsculo que for, então foi uma coisa que sempre me incomodou muito, né? De não ter em casa, eu não sei, é uma coisa até minha muito particular, porque eu já vi pessoas com as coisas belíssimas, mas é uma coisa que eu não quero para mim. E talvez eu fizesse essa representação dele dentro de um vidro com mais flores, né? Que talvez seria a água, a natureza, essa mistura toda, mas que esse peixe fosse livre, né? Então, isso, de uma certa forma, isso tem um porquê de estar aí dentro, né? Tem toda uma história, né? Eu prefiro pintar do que criar um peixe desse, né? Acho que apesar daí também estar aí, que é também uma outra trajetória de caminhos que eu percorro na cidade, então eu já vi muito isso, né? Então isso é uma coisa que me incomoda quando eu vejo um peixe dentro de um saco. Eu acho, sabe, um negócio assim, você... que o animal não tem mais espaço, né? Então, isso é uma coisa muito particular minha. Não estou dizendo que as pessoas não possam ter isso em casa, né? Tem pessoas que cultivam isso legal, mas é uma coisa que eu nunca, uma coisa que nunca me atraiu ter um animal dentro de casa, dentro de um vidro, né? Então tem todos esses três elementos que, na verdade, são lugares diferentes, que é uma questão de observação. Porque se for pensar, o que somos hoje? Somos grandes consumidores de lixo, né? Somos grandes consumidores de lixo. Porque quando veio o plástico, é uma coisa que eu tenho muito medo de plástico. E o plástico é uma coisa que praticamente está acabando o mundo, né? Então o que eu faço? Eu pego todo esse material, 90% do meu trabalho é todo reciclado. Em casa sobra uma tampinha de arisco, e isso eu já vou guardando, é uma lata de leite, é uma garrafa de Coca-Cola, então, e principalmente os que têm cores, eu vou selecionando e tento usar para não ir para o lixo, porque se for, não vai da forma não. Então, eu guardo, na pandemia, o que aconteceu? Se gastou muita que boa, muito plástico, né? Então, isso tudo eu guardei, trabalho com uma moçada lá de Arana de Deus, que eles vêm colher todo esse material, então eu vou guardando em casa para eles levarem, porque... Então, todo esse material que eu trabalho, 90%, o meu projeto é trabalhar com as coisas recicladas. Então, 10% são tinta, que é industrializado. Mas o resto, vou buscar no estaleiro, o plástico que eu vou andando na rua, então vou colhendo essas coisas. É verdade, porque eu já colhi lixo com isso. Tu quer ver outra coisa? É balão. Balão é um negócio que, meu Deus do céu. Né? Eu acho que o dono da festa, o que ele poderia fazer? Você vai fazer festa? Não, acabou o balão, você vai espocar tudo e bota ele no saco, depois reciclar. Porque você encontra muito resto de balão, isso é uma coisa que me dói muito. E balão é um negócio que vai demorar muito tempo para sair da terra, né? Então, eu acredito que o plástico foi um dos maiores mal que o homem criou, né? Porque você não tem grande fábrica de reciclagem aqui, né? Então, poxa vida, você vê, tem lugares aqui em Belém, meu Deus do céu, que é um negócio pavoroso. E eu sempre digo que muitas vezes as pessoas têm medo de sair do carro. Se tu tá com uma garrafa, leva pra tua casa. É mesmo. Né? Leva pra sua casa, chega lá, arranja um lixo, mas não joga na rua. O povo é muito educado. Poxa, garrafa nem tanto vidro, né? Mas o grande nosso perigo que vai acabar com o nosso planeta, eu acredito que seja o plástico. Muita gente não sabe, mas o Marinaldo tem um projeto social muito bonito em frente à casa dele, que ele não costuma contar para ninguém. Porque... Fala um pouco desse esse projeto que eu chamo que é Árvore Solidária, né? Porque foi assim, então um desses anos eu estava na porta de casa e eu sempre fui assim, muito apaixonado por essa árvore, porque eu peguei ela na rua, ela é muito pequenininha, eu falei, olha, você vai crescer aqui, ela acabou comendo os açaizeiros que tinha na porta de casa, né, também, e ela tá lá. E um dia eu pensei, época do seu, poxa, eu vou pendurar algumas coisas e fotografar isso, como é que vai ficar. Aí eu pendurei maniçoba, pendurei...
arroz, maniçoba pré-cozida, tucupi, tapioca, urucum, essas coisas. Então eu falei, vou fazer um objeto aqui nessa árvore, né? Então eu comecei a fotografar, minha filha fotografou. Só que isso dormiu na porta de casa de domingo para segunda. Só quando eu me acordei na segunda não tinha nada, tinham levado tudo. Então eu pensei, gente, o que eu vou fazer com essa árvore? Vou começar realmente a colocar isso, porque eu sei que tem pessoas que têm necessidade assim, aí depois eu elaborei tudo, eu digo, não, porque eu comecei a pensar no catador de lata, né? O cara que sai da casa dele muitas vezes, sem rumo, né? Se ele vai encontrar lata, ou se não vai encontrar, e é tão pouco, ele tem que fazer 1 quilo, 2 quilos. E eu sempre, assim, nas minhas caminhadas, eu vi ele muito dormindo durante o dia, com aquela sacolinha lá, cheia de lata. Então o que eu fiz? Poxa, eu vou fazer um projeto, vou fazer a história da árvore que vai ser para essas pessoas. Então eu comecei a pendurar alimento durante a noite. Assim, as pessoas, mas pô, você é louco, porque o cara vai pegar isso, vai tocar por droga. Eu digo, não, eu vou fazer meu papel. Eu não estou preocupado com isso. E eu comecei a fazer isso, né? Então eu sentia assim, eu botava normalmente dia de sábado, quando não dia de domingo, então as pessoas levavam tudo. E outra classe que sempre me preocupei foi essas pessoas de carroça, esses homens que empurram carroça, que aquilo não é brincadeira, né? Que é um negócio assim. E assim, eu sempre vi essas pessoas no meio da rua catando lixo. E eles são muito importantes também porque o cara que muitas vezes ele vai colher o que o mal educado fez. Quer tomar uma lata de cervejinha, em vez de botar no lixo, ele joga no chão, e o cara vai lá e faz todo esse trabalho. E ele não tem numeração, senão ele não vendendo que ele vai ter. E eu também fiz com o pessoal da carroça, que é o cara que sai catando lixo e leva para vender e tal. E assim, eu normalmente abordo essas pessoas. E aí, como é que tá? Como é que você... Olha, eu tenho algumas coisas, uns alimentos lá em casa e normalmente eu dou para eles, né? Então, eu fico assim muito feliz por poder estar fazendo pelas pessoas, né? De poder estar trocando isso, né? Tem umas pessoas que te ajudam, né? Não, então tem uns amigos, você é uma dessas pessoas e outros amigos também que, assim, são meus parceiros, né? Que sempre quando eu realmente preciso, eles, poxa, mas não, a gente vai te ajudar. Por exemplo, agora eu estou com uma pessoa que... Está responsável. Que é uma pessoa que é um flanelinha, né? Que ele está muito doente agora, então ele sustentava a mãe e o irmão quando reparava carro, né? Então ele ficou muito doente, então estou fazendo uma campanha para ajudar, nós já conseguimos um médico para ele, né? E porque essas pessoas, assim, quando eles adoecem, o governo não dá nada, acaba a vida deles, né? Então não tem quem tem, né? Então, poxa, como uma pessoa que ele convive com a gente, né? Então eu falo, cria da casa. Então eu falei, poxa, eu vou ajudar, e eu estou ajudando, à medida que eu posso, né? Ajudando com meus amigos, né? Então isso, assim, eu, uma pessoa também, eu sei para fazer esse projeto comigo na árvore, né? O cara que me ajuda, o cara que participa disso, né? E é incrível, você passa lá, você vê tudo pendurado. Quando você passa o dia seguinte, não tem mais nada na árvore, né, prof? Eu acho bem legal porque tem alguém que está necessitando, né? Alguém está necessitando. Muita gente, né, Marinão? Muita gente. Eu sempre digo, eu que não ando de carro, não tenho carro por opção, eu que ando muito durante a cidade, a Belém, a gente vê muita coisa. Porque normalmente quando você tem carro, você passa e não tem como voltar. Né? E então eu vejo muita coisa assim, ando essa cidade toda, então você vê muitas pessoas ainda sei lá, com muita necessidade, né? Eu vejo assim, esse pessoal de lata, o cara que sai de carro, aquele carro grande e tudo. Então você vê, e assim eu já vi. A diferença, né? Assim, o dia que eu dei para um senhor, ele queria ser um joelho na rua, me beijar, eu digo, não, pelo amor de Deus, não faça isso. Não faça, não, pelo amor de Deus, isso aqui é para vocês. Eu estou trabalhando para ajudar vocês, com outras pessoas, né? Então, eu não quero gratidão. Minha gratidão, a gratidão que eu acho, assim, é você poder fazer pelo próximo, não. Se você olha para uma pessoa, alguém vai te olhar de forma completamente legal, sabe? Então, eu sempre muito pensei nisso, não é porque as pessoas, porque eu passei fome, eu vou ajudar agora. Não, não é preciso isso. Você acha que você tem que dar de coração. Também acho. Né? Dar de coração. Acreditar em Deus, legal. Né? E um dos sonhos que eu assim, eu não sei se eu puder realizar mais, seria ter uma escola para essas pessoas. Por exemplo, pegar um filho de um catador desse de lata, sabe? E acompanhar eles, a trajetória de vida. Sabe, criar uma escola que não fosse uma grande escola, mas uma escola de arte, que uma criança dessa pudesse, eu não sei, os filhos. É um sonho nosso, né? Os filhos, que a gente até conversou, né, Rose?
de fazer uma escola para pegar essas pessoas mesmo, sabe? E eu, talvez o filho do catador de lá, ter vontade de, sei lá, fazer um curso de alguma coisa, e não tem possibilidade, não. Então é complicado. Que a gente quer fazer. E a gente, pois é, a gente sempre conversou a respeito disso, né? Que eu acho que é trocar o que você sabe, né? Eu acho que isso que é o mais legal de tudo isso, né, Rosa? Você pode dar um pouquinho que você sabe para as pessoas, isso aí faz muito bem, né? Isso é o Marinaldo Santos, nosso artista plástico daqui de Belém, muito conceituado, uma pessoa muito, muito boa, tem um coração enorme, trabalha para as pessoas que precisam. É incrível o trabalho que ele faz na árvore dele. Se vocês passarem um dia na porta da casa dele, vocês vão notar que a casa é do Marinaldo, porque a casa é toda diferente. Né, eu acho legal, assim, porque eu acho que eu queria criar uma personalidade para minha casa, né? Então eu consegui essa personalidade para ela e ela me corresponde muito legal, que é que já foi feito várias coisas lá, cinema, já fotografar a casa. Ele já foi artista de cinema, tudo. Porque assim, eu acho, um tempo eu estava pintando, aí um dia eu disse pro meu primo, cara, eu vou dar um tempo de pintar, eu queria fazer cinema. E assim, estava um projeto do cinema aqui, que era da Jorane Castro, né, As Mulheres Choradeiras, e o Cacá de Carvalho esteve aqui em Belém um dia, e a Jorane conversando com ele, disse, Marina, tu conhece o Marina? Eu disse, não, eu conheço, ele é muito engraçado, bota ele para fazer esse filme aí, não sei o quê. E eu fui fazer o teste, e foi com o Claudinho, né, então eu passei num teste, só fui embora para Salvador, era um projeto que eu estava fazendo lá com umas pessoas, e lá me descobriram, né? Poxa, ele falou, mas passaste no teste, tu quer vir vem para Belém que a gente vai gravar. E eu fui fazer, tive uma experiência das maiores da minha vida, assim, que foi fazer cinema, uma coisa que eu nunca tinha feito. Já tinha feito um pouco de teatro, né? Mas o cinema, assim, foi um negócio que, meu Deus do céu, foi uma das experiências, assim, da minha vida, muito legal, assim, eu fiquei muito surpreso comigo, assim, porque eu achava que... não sei, foi um negócio que pra mim foi, sei lá, foi uma coisa muito nova, né? O primeiro dia de gravação, cara, eu fiquei tão à vontade, saca? Tão à vontade como personagem, que eu fazia um delegado, né? Eu fazia o Benzabela, era um delegado, né, e tal. E até mesmo porque isso me voltou muito também na hora do meu pai, que meu pai era militar, né? Eu ia muito pra delegacia, uma delegacia com meu pai, então eu ia muito pra lá quando menino e tal. Então, quando realmente eu vi quando eu comecei a ler o texto, né, eu falei, meu Deus do céu, que eu via dentro de uma delegacia, um delegado, que era muito amigo do meu pai tirava serviço. E eu falei, porra, esse cara que eu vou fazer. Né? E era boxeador, e tinha umas manias que a gente fazia com pescoço, assim, essas coisas, né? Então, engraçado, como em pouco tempo realmente eu adquiri realmente esse personagem, tá entendendo? Esse personagem muito rapidamente, né? E foi muito legal essa experiência de cinema. Aí também fiz teatro também, né? Foi uma experiência muito legal. Então acho que tudo foi juntando dentro do meu trabalho, né? Isso tudo foi linguagens diferentes. Foi acrescentando, tá entendendo? Linguagens diferentes que elas foram realmente acentuando dentro do meu trabalho, né? Então para mim foi muito gratificante. Agregando um com o outro. Então eu achei, para mim foi uma experiência muito maravilhosa assim, ter feito. Ter um pouco de experiência disso, né? Que é muito legal. E eu sempre digo, o dia que vocês vão fazer cinema, vamos fazer, nem que seja figurante, né? Eu fiz um agora, que era figurante, né? Também muito legal, né? Um certo relato do Oriente, que foi gravado aqui em Belém também, muito bacana, né? Que nós gravamos lá no Bolonha. Muito legal, muito legal. Então, eu acho que tudo isso... eu sempre penso que tudo isso, na verdade... me acrescenta como ser humano, como pessoa, me acrescenta também dentro do meu trabalho, né? De como você pode dentro do teu trabalho, ter uma liberdade, né? E aos poucos você conhecendo muito mais seu trabalho, né? Eu sempre digo, eu ainda tenho muita surpresa, acho que vem muita coisa que realmente ainda desconheço no meu trabalho, certeza. né? E cada dia você aprendendo o seu trabalho, cada dia você realmente descobrindo coisas novas. Então eu acho que esse que é o legal, né? Da questão do trabalho do artista é essa. E não ter medo, eu sempre digo, não ter medo, experimentar, errou, volta, conserta, né? Que chama atenção você sozinho, né? Né? Que eu acho bacana, né? Como eu falo pra ti, né? Como tu fala pra mim. Obrigado, prof, ter vindo aqui com a gente, no nosso primeiro programa. Poxa, bacana. Do LibArte. Vais voltar várias vezes, se Deus quiser. Sim. E para a gente dar força para os outros
que tem tantos artistas plásticos aqui em Belém que não têm condições, né? Vamos abrir um espaço para eles. Ah, mas eu acho legal fazer isso, sabe, Rose? Eu acho legal, porque eu acho que Belém é muito carente disso, sabe, Muito Rose? carente, muito. Porque se você ver, você tem pouca galeria, sabe? Às vezes as pessoas dizem, onde é que tem uma galeria de referência e você não tem. Então eu acho que essa questão de você ter um espaço para o artista, não só galeria, mas eu acho que criar espaços alternativos, que eu acho também muito legal. Nós vamos sabe? criar, te falei, né? Eu acho sim. Eu acho. Aqui no jornal, só coletiva, acho que começa em agosto. Poxa, muito legal. Olha, para mim é um prazer, tá, Rose? Tá. Eu acho que que eu digo assim, é mais um pouquinho Que se está se acrescentando dentro da cidade, né? Eu acho bem legal isso, né, Rose? E obrigado, hein, Rose? Tá. Tá, para a primeira vez aqui, tá? Obrigada. Tá bom? Pode também.